Você já imaginou como seria ouvir a voz de Deus chamando você para uma missão difícil? Imagine ser escolhido para levar uma mensagem importante ao seu povo, sabendo que muitos não iriam ouvir, que outros iriam rejeitar suas palavras e que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Essa é a história de Isaías, um homem que teve um encontro tão poderoso com Deus que sua vida foi completamente transformada e que acabou se tornando um dos profetas mais influentes de toda a Bíblia. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos situações em que precisamos escolher entre ficar em silêncio ou fazer o que é certo. Às vezes sabemos que devemos agir com fé, falar a verdade ou tomar uma decisão difícil, mas o medo da rejeição ou das consequências nos paralisa. A história de Isaías fala exatamente sobre isso. Coragem para obedecer a Deus, mesmo quando o caminho parece solitário e quando as pessoas ao redor não querem ouvir aquilo que precisa ser dito. Isaías viveu cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Naquele período, a nação enfrentava tempos de instabilidade. Grandes impérios surgiam ao redor, ameaçando conquistar territórios e expandir seu poder. Ao mesmo tempo, espiritualmente o povo estava se afastando de Deus. Muitos ainda frequentavam o templo e participavam das cerimônias religiosas, mas seus corações estavam distantes da justiça, da misericórdia e da verdadeira fé. Havia desigualdade, orgulho, corrupção entre líderes e pessoas comuns, e muitos começaram a confiar mais em alianças políticas do que em Deus. Foi nesse cenário que a vida de Isaías tomou um rumo inesperado. Certo dia, enquanto estava no templo em Jerusalém, Isaías teve uma visão que mudaria sua história para sempre. Ele viu o Senhor sentado em um trono alto e majestoso. A presença de Deus era tão poderosa que parecia preencher todo o templo. Ao redor do trono estavam seres celestiais chamados serafins, proclamando continuamente a santidade de Deus. O ambiente era tão impressionante que as bases do templo tremiam e tudo parecia envolto por uma nuvem de fumaça. Diante daquela visão, Isaías foi tomado por um profundo senso de reverência. Ao perceber a santidade de Deus, ele também percebeu suas próprias falhas. Sentindo-se indigno, ele declarou que era um homem de lábios impuros, vivendo entre um povo que também havia se afastado de Deus. Mas naquele momento aconteceu algo surpreendente. Um dos serafins aproximou-se trazendo uma brasa viva retirada do altar. Ele tocou os lábios de Isaías com aquela brasa, simbolizando que sua culpa estava sendo removida e que ele estava sendo purificado. Era como se Deus estivesse preparando Isaías para algo muito maior. Logo depois, Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: "A quem enviarei? E quem irá por nós?" Era uma pergunta que ecoava no silêncio daquele momento sagrado. Isaías poderia ter permanecido em silêncio, poderia ter hesitado, poderia ter pensado em todas as dificuldades que enfrentaria. Mas, tomado por fé e disposição, ele respondeu com palavras que se tornariam famosas através dos séculos: "Eis-me aqui, envia-me." A partir daquele momento, Isaías recebeu a missão de falar ao povo de Judá em nome de Deus. Sua tarefa não seria fácil. Muitas das mensagens que ele precisava transmitir eram advertências. Isaías denunciava injustiças, alertava contra a corrupção e chamava o povo ao arrependimento. Ele lembrava constantemente que a verdadeira fé não era apenas realizar rituais religiosos, mas viver com justiça, cuidar dos necessitados e agir com integridade. Em várias ocasiões, suas palavras confrontaram líderes e autoridades. Falar a verdade nem sempre era bem recebido,
muitos ignoravam suas advertências, enquanto outros se incomodavam profundamente com suas mensagens. Mesmo assim, Isaías permaneceu fiel à missão que havia recebido. Mas a mensagem de Isaías não era apenas de correção e advertência. Deus também revelou a ele promessas extraordinárias sobre o futuro. Isaías começou a anunciar que um dia Deus enviaria um Salvador que traria verdadeira paz e redenção ao mundo. Entre suas palavras mais conhecidas está a promessa de que um menino nasceria e que esse filho traria um governo marcado por justiça e sabedoria. Isaías também falou sobre um servo escolhido por Deus que carregaria o sofrimento do povo para trazer cura e restauração. Séculos mais tarde, muitos reconheceriam nessas palavras uma referência direta à vida e à missão de Jesus. Isaías continuou exercendo seu ministério durante o reinado de vários reis de Judá, incluindo Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele testemunhou momentos de prosperidade, mas também períodos de grande ameaça. Um dos episódios mais marcantes aconteceu quando o poderoso Império Assírio cercou Jerusalém. O medo se espalhou pela cidade. O exército inimigo parecia invencível e muitos acreditavam que a destruição era inevitável. Foi nesse momento que Isaías trouxe uma mensagem de fé. Ele encorajou o rei Ezequias a confiar em Deus, em vez de ceder ao desespero. Apesar da enorme pressão e do perigo que cercava a cidade, Jerusalém acabou sendo poupada daquela invasão devastadora. Para muitos, isso confirmou que Deus ainda estava agindo através das palavras do profeta. Mesmo enfrentando desafios, rejeição e momentos difíceis, Isaías continuou proclamando a mensagem que havia recebido. Sua fidelidade marcou profundamente a história espiritual de Israel. O livro que leva seu nome se tornou um dos textos mais profundos e influentes das Escrituras, contendo mensagens que falam tanto sobre justiça quanto sobre esperança e redenção. A história de Isaías nos ensina algo poderoso. Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele se sentiu pequeno e indigno. Ainda assim, Deus o escolheu e o capacitou para cumprir uma missão extraordinária. Talvez hoje muitas pessoas sintam algo parecido. Talvez alguém pense que não é capaz, que não está preparado ou que suas limitações são grandes demais. Porém, a história de Isaías mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias quando elas estão dispostas a dizer sim. Talvez você também enfrente desafios, decisões difíceis ou momentos em que precisa escolher entre seguir o caminho mais fácil ou fazer aquilo que é certo. A história de Isaías nos lembra que a coragem de obedecer pode impactar não apenas a nossa vida, mas também a vida de muitas outras pessoas. Agora vale a pena refletir sobre uma pergunta muito simples, mas extremamente profunda. Se hoje você ouvisse Deus fazendo a mesma pergunta que fez no templo naquele dia, quem irá por mim? Qual seria sua resposta? Será que você teria a coragem de dizer, eis-me aqui? Se essa história fez você refletir, escreva nos comentários, eis-me aqui. E se você gosta de aprender mais histórias profundas da Bíblia, continue acompanhando para descobrir outras histórias que mostram como a fé pode transformar vidas e atravessar gerações.